Há um cansaço que não vem do corpo, não é sono acumulado, não é falta de força física, é o cansaço de quem está tentando dar conta de tudo sozinho. Talvez ninguém perceba, por fora, você continua firme, continua trabalhando, continua sorrindo quando precisa, continua dizendo, está tudo bem, mas por dentro, algo está pesado. Existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de você. Uma luta que não aparece nas redes sociais. Uma luta que não se resolve apenas com esforço. Uma luta que não termina quando o dia acaba. E quanto mais você tenta resolver tudo sozinho, mais cansado fica. Porque o problema nunca foi a falta de força. O problema sempre foi o excesso de carga. Há pessoas que estão exaustas, não porque são fracas, mas porque estão carregando um peso que nunca foram chamadas para carregar sozinhas. Você já sentiu isso? A sensação de que, se você não fizer, ninguém fará. A sensação de que, se você parar, tudo desmorona. A sensação de que precisa ser forte o tempo todo, mesmo quando está quebrado por dentro. Esse tipo de luta não começa de repente. Ela se instala devagar. Primeiro, você assume mais responsabilidades. Depois, começa a engolir preocupações. Mais tarde, passa a resolver problemas que nem eram seus. E quando percebe, está tentando salvar tudo, menos a si mesmo. O coração fica pesado. A mente não descansa. O futuro começa a parecer distante. E a fé, que antes fluía, agora parece silenciosa. Mas aqui está uma verdade que poucos falam. Deus nunca chamou você para lutar sozinho. Desde o início, o ser humano não foi criado para carregar o mundo nas costas. Foi criado para caminhar em parceria, para confiar, para entregar, para descansar em algo maior do que si mesmo. O problema é que, em algum ponto da caminhada, você aprendeu que precisava ser forte o tempo todo, que pedir ajuda era sinal de fraqueza, que demonstrar cansaço era perigoso, que confiar totalmente era arriscado. E assim, sem perceber, você começou a lutar sozinho. A Bíblia descreve isso de forma simples e profunda quando diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Não diz: "Eu sou o meu próprio pastor." Não diz, "eu dou conta sozinho." Não diz, "eu controlo tudo." Diz que há um pastor. E onde há um pastor, há direção, cuidado e descanso. Mas lutar sozinho é tentar conduzir o caminho sem permitir ser guiado. É tentar controlar o amanhã sem confiar no hoje. É orar com os lábios, mas continuar carregando o peso no coração. Muitas pessoas oram, mas não entregam. Pedem, mas não descansam. Falam com Deus, mas continuam segurando tudo com força. E é por isso que continuam cansadas. Porque oração sem entrega vira peso, não alívio. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Cansado demais para continuar, forte demais para desistir e confuso demais para entender por que nada muda, mas algo muda no exato momento em que você para de lutar sozinho. Quando você admite que não precisa dar conta de tudo. Quando você reconhece que existe algo maior sustentando você. Quando você solta o controle que nunca foi seu. A mudança não começa fora, começa dentro. É nesse ponto que a vida começa a se reorganizar. É nesse ponto que o fardo começa a ficar leve. É nesse ponto que a mente encontra descanso. É nesse ponto que a fé deixa de ser esforço e passa a ser apoio. Mas para isso, algo precisa acontecer primeiro. Você precisa parar de lutar sozinho. Por que insistir em lutar sozinho bloqueia o agir de Deus? E como esse padrão invisível mantém tantas pessoas presas, cansadas e estagnadas, mesmo sendo cheias de fé? Existe uma verdade espiritual que quase ninguém percebe, mas que muda tudo quando é compreendida. Deus não compete com o seu controle. Enquanto você tenta sustentar tudo sozinho, você até acredita em Deus, mas não confia plenamente. E aqui está o ponto sensível. Fé não é acreditar que Deus pode, é permitir que Ele faça.
Muitas pessoas dizem, eu confio em Deus, mas vivem como se tudo dependesse exclusivamente delas. Oram, mas continuam ansiosas. Leem a palavra, mas não descansam. Pedem direção, mas seguem carregando o peso. Isso cria um conflito invisível. Porque quando você luta sozinho, você ocupa um lugar que nunca foi seu. Você tenta ser o provedor da própria paz, o guardião do próprio futuro, o sustentador da própria esperança. E esse lugar pertence a Deus. A Bíblia é clara quando diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Observe a ordem. Primeiro, entrega. Depois, confia. Só então, ele faz. Mas quando você inverte essa ordem, tudo se desorganiza. Você tenta fazer, depois tenta confiar. E só então pensa em entregar. O resultado? Cansaço espiritual, ansiedade constante, sensação de que a fé não funciona como deveria. Não porque Deus falhou, mas porque você ainda está segurando aquilo que deveria soltar. Lutar sozinho não é sinal de força espiritual. É muitas vezes sinal de medo disfarçado de responsabilidade, medo de perder o controle, medo de depender, medo de se decepcionar, medo de confiar demais. E esse medo cria um ciclo silencioso. Quanto mais você tenta controlar, mais pesado fica. Quanto mais pesado fica, mais você se esforça. Quanto mais se esforça, menos descansa. E quanto menos descansa, mais distante sente Deus. Mas Deus nunca se afastou. Quem se afastou foi você, tentando resolver tudo sozinho. Existe um padrão claro nas Escrituras. Sempre que alguém tenta sustentar o próprio peso, o caminho fica árido. Sempre que alguém entrega, o caminho se abre. Moisés tentou liderar sozinho e quase desabou. Foi necessário ouvir o conselho. Você não pode fazer isso só. Elias lutou sozinho, após grandes vitórias, e caiu em profunda exaustão. Davi tentou fugir e planejar tudo sozinho, até aprender a consultar o Senhor antes de agir. Até Jesus, em sua humanidade, não caminhou sozinho. Ele se retirava para orar, ele buscava comunhão, ele descansava no Pai. Se até ele não caminhou sozinho, por que você acha que precisa? O problema é que lutar sozinho dá uma falsa sensação de segurança. Você sente que está no controle, que pelo menos está fazendo algo, que não está parado. Mas esse fazer tudo sozinho não constrói fé, constrói tensão. E tensão espiritual bloqueia clareza, bloqueia direção, bloqueia discernimento. Quando você está sobrecarregado, você começa a tomar decisões no cansaço, e decisões feitas no cansaço quase nunca vêm da sabedoria. Por isso, muitas pessoas não erram por falta de fé, erram por excesso de peso emocional. Quando você solta, algo muda, a mente clareia, o coração desacelera, a percepção espiritual se amplia. Porque descanso não é passividade. Descanso é confiança ativa. É agir quando precisa, mas não carregar o que não é seu. É trabalhar, mas não se angustiar. É planejar, mas não se desesperar. É caminhar, mas sabendo que não está sozinho. Jesus disse algo profundamente libertador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, sejam mais fortes. Não disse, aguentem mais um pouco. Não disse, vocês dão conta. Ele disse, venham. Mas vir exige humildade, exige admitir limites, exige parar de lutar sozinho. Enquanto você insiste em carregar tudo, você impede o descanso que cura. Enquanto insiste em resolver tudo, você bloqueia a intervenção divina. Enquanto insiste em ser forte o tempo todo, você se afasta da graça. E aqui está uma verdade libertadora. Deus não age plenamente onde não há entrega real. Entrega não é discurso. Entrega é soltar o controle. É parar de repetir mentalmente todos os problemas. É parar de tentar prever cada cenário. É confiar mesmo sem entender.
E quando isso acontece, algo invisível começa a se mover. Vamos entrar no ponto de virada, o momento exato em que você decide parar de lutar sozinho. E como isso muda sua mente, suas emoções e o curso da sua vida. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que tudo começa a mudar. Não é quando o problema desaparece, não é quando o dinheiro chega, não é quando as circunstâncias melhoram. É quando você para de lutar sozinho por dentro. Esse é o verdadeiro ponto de virada, porque a maior batalha nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro da sua mente, do seu coração e da sua necessidade de controle. Enquanto você luta sozinho, sua mente vive em alerta. O corpo nunca relaxa, o espírito nunca descansa. Você até dorme, mas não repousa. Você até segue em frente, mas sem leveza. O dia começa pesado e termina mais pesado ainda. E aos poucos você começa a acreditar que viver assim é normal, mas não é. Quando você decide entregar de verdade, algo profundo acontece. A sua mente muda de frequência. A ansiedade começa a perder força. Os pensamentos repetitivos diminuem. A necessidade de prever tudo enfraquece. Não porque os problemas sumiram, mas porque o peso saiu de você. Entrega não é desistência. Entrega é realinhamento. É quando você entende que há coisas que exigem ação e coisas que exigem confiança. O erro de muitas pessoas é tentar resolver espiritualmente aquilo que exige ação prática e tentar resolver sozinhas aquilo que exige intervenção divina. Quando você entrega, você faz a sua parte e solta o que não é seu, e isso libera espaço interno, espaço para ouvir melhor, espaço para discernir, espaço para perceber sinais que antes passavam despercebidos. Muitas respostas não chegam porque a mente está barulhenta demais, o coração está cheio demais, a alma está cansada demais. Quando você para de lutar sozinho, o silêncio volta. E no silêncio, Deus fala, não em gritos, não em urgência, mas em direção. É nesse momento que você começa a perceber algo curioso. As coisas começam a se encaixar sem esforço excessivo. Pessoas certas aparecem. Ideias surgem no momento exato. Portas se abrem sem empurrões. Não porque você fez mais força, mas porque parou de resistir. A Bíblia chama isso de descanso da fé, um descanso que não é inatividade, mas alinhamento. Você continua caminhando, mas agora com clareza. Continua agindo, mas sem desespero. Continua enfrentando desafios, mas sem aquele medo constante de dar errado. Porque agora você sabe, você não está sozinho. Existe algo poderoso que acontece quando você entrega. A sua identidade muda. Antes, você se via como alguém que precisa dar conta de tudo. Agora, você se vê como alguém que coopera com Deus. E isso muda completamente a forma como você vive. Você para de se culpar por tudo. Para de se cobrar além do limite. Para de acreditar que precisa provar força o tempo todo. E começa a viver com confiança. Não uma confiança arrogante, mas uma confiança tranquila, a confiança de quem sabe que está sendo guiado, mesmo quando ainda não entende o caminho completo. Abraão não sabia para onde estava indo. José não entendia por que estava sendo humilhado. Davi não imaginava quanto tempo demoraria, mas todos tinham algo em comum. Eles não caminharam sozinhos por dentro. Eles confiaram. E essa confiança mudou o curso da história. Quando você entrega, algo mais acontece. O medo começa a perder autoridade. O medo se alimenta de controle. Quanto mais você tenta controlar, mais medo sente de perder. Mas quando você solta, o medo enfraquece. Porque agora, se algo der errado, você sabe que não está abandonado. Se algo atrasar, você sabe que há propósito. Se algo não acontecer, você confia que algo melhor está sendo preparado. Isso não te torna passivo, te torna firme.
Uma firmeza silenciosa, que não precisa provar nada para ninguém. E essa firmeza muda sua energia. As pessoas percebem, as oportunidades respondem, o ambiente muda. Não porque você ficou místico, mas porque você está alinhado. Existe uma paz que não depende das circunstâncias. Ela nasce quando você entende que não precisa carregar o mundo nas costas. Jesus disse: "Meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mas para sentir isso, é preciso trocar o fardo. E muita gente não troca porque tem medo de soltar, medo de parecer fraco, medo de perder controle, medo de confiar demais. Mas aqui está a verdade: só quem confia descansa. E só quem descansa enxerga com clareza. Entramos no ponto máximo dessa jornada. O momento em que a vida começa a responder à sua entrega. O momento em que você percebe que, ao parar de lutar sozinho, tudo realmente muda. Existe um ponto na vida em que a mudança deixa de ser teoria e se torna experiência. Não é quando tudo está resolvido. Não é quando o problema desaparece. É quando, mesmo sem todas as respostas, você sente paz. Esse é o sinal mais claro de que algo mudou. Quando você para de lutar sozinho, o mundo ao seu redor começa a reagir de forma diferente. Não de maneira mágica, mas de forma alinhada. Antes, tudo parecia pesado. As decisões cansavam. Os dias exigiam força excessiva. Cada passo parecia um esforço contra a maré. Agora, mesmo com desafios, há fluidez. Você percebe que não precisa empurrar a vida o tempo todo. Algumas coisas simplesmente se encaixam. Isso acontece porque você saiu do modo de sobrevivência e entrou no modo de confiança. E a confiança é uma força silenciosa, porém poderosa. Quando você confia, sua mente se acalma. Quando a mente se acalma, suas escolhas melhoram. Quando suas escolhas melhoram, os resultados mudam. É um ciclo. Muitas pessoas acham que precisam mudar o mundo externo primeiro, mas a verdadeira virada começa dentro. Quando você para de lutar sozinho, você deixa de agir por medo e começa a agir por clareza. Você não aceita menos do que merece. Não se prende a ambientes que te drenam. Não insiste em caminhos que não fazem mais sentido, porque agora você escuta algo que antes estava abafado. A sua intuição alinhada com Deus. É nesse estágio que as portas começam a se abrir de forma inesperada. Não porque você correu atrás de todas elas, mas porque você se posicionou internamente. Posicionamento espiritual muda rotas. Você começa a atrair oportunidades compatíveis com sua nova mentalidade, relacionamentos mais saudáveis, conversas mais profundas, ideias mais claras. Até o tempo parece cooperar. Isso não significa ausência de problemas. Significa presença de propósito. Você entende que algumas dores não eram castigo, eram preparação. Que algumas perdas não foram fracassos, foram livramentos. Que alguns atrasos não eram rejeições, eram proteção. Quando você para de lutar sozinho, você passa a interpretar a vida de outro jeito. E isso muda tudo. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso está me ensinando? Essa pergunta muda o jogo, porque quem aprende cresce. Quem cresce se fortalece. Quem se fortalece não volta ao mesmo lugar. Você não se torna indiferente. Você se torna maduro. Não endurece o coração, aprofunda a fé. Não se fecha para o mundo. Se abre para o que realmente importa. Existe uma força que nasce quando você entende que não precisa carregar tudo sozinho. Essa força não vem do esforço, vem da entrega consciente. Você continua fazendo a sua parte, mas agora sem ansiedade, sem culpa, sem medo constante. E isso reflete em tudo, na forma como você trabalha, na maneira como se relaciona, na forma como você lida com dinheiro, tempo e energia. Você passa a respeitar seus limites. E, curiosamente, quando respeita seus limites, você avança mais.
Porque quem vive exausto toma decisões ruins, mas quem vive alinhado toma decisões sábias, e decisões sábias constroem destinos diferentes. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo. Talvez as respostas ainda não tenham aparecido. Talvez algumas dores ainda estejam presentes. Mas se você chegou até aqui, uma coisa é certa: você não é mais o mesmo. Algo dentro de você já mudou. E essa mudança interior é o primeiro sinal de que a vida também vai mudar. Não desista agora. Não volte a carregar o peso sozinho. Não silencie essa voz interior que te trouxe até aqui. Continue, confie, entregue. Porque quando você para de lutar sozinho, Deus começa a lutar por você. E quando isso acontece, o impossível perde força. O medo perde poder e o caminho começa a se revelar passo a passo. Se essa mensagem falou com você, se algo aqui tocou o seu coração, se você sentiu que não está mais sozinho nessa caminhada, inscreva-se agora no canal. Aqui você encontra mensagens profundas, práticas e transformadoras para fortalecer sua mente, sua fé e sua vida. Inscreva-se, ative o sino e caminhe conosco nesse processo de crescimento interior. Você não precisa lutar sozinho. E este canal existe para te lembrar disso.